E aí, galerinha do 8º ano, como é que vocês estão? Gente, tá muito calor aqui. Eu não sei como é que tá em Maricá, mas aqui em Niterói tá insuportável. Não esquece, hein? Beba muita água. Hoje nós vamos continuar nossos estudos sobre gêmeos. Vocês sabem que essa condição é muito rara, né? A cada 1000 nascimentos de bebês, só 3 a 4 nascem gêmeos. Vocês conhecem alguém que tem irmão gêmeo? Ou vocês que estão aí assistindo têm algum irmão gêmeo? Me conta, eu quero saber nos comentários, tá? Eu conheço as minhas cunhadas, que são irmãs do meu namorado, elas são gêmeas idênticas. Vocês sabem que existem os gêmeos idênticos e os gêmeos que não são idênticos. Vocês lembram como é que se chama esses gêmeos? Vamos ver aqui no quadro a diferença desses dois? Então, olha só, existem dois tipos de gêmeos. Os gêmeos, que nem eu falei, que são chamados de gêmeos idênticos, e eles compartilham o mesmo DNA. Por isso que eles têm as mesmas características hereditárias, eles nascem bem parecidos, né? Depois, ao longo da vida, eles podem até se diferenciar, um pintar o cabelo, outro comer mais, ficar mais gordinho, mas as características genéticas dos dois são idênticas. Por isso, eles são chamados de gêmeos idênticos ou gêmeos monozigóticos. Vocês já ouviram essa palavra porque eu pedi para vocês fazerem a pesquisa na semana passada. Lembram da pesquisa? Quem ainda não fez, corre lá para fazer. E os gêmeos que não são idênticos são gêmeos fraternos ou dizigóticos, tá? Ainda tem outro nome que também pode ser utilizado. Para gêmeos idênticos pode ser chamado de univitelino ou bivitelino. Ok? O que acontece, gente? Como é que no desenvolvimento a gente já estudou a gravidez, mas como é que a mãe, então, ela dá origem a mais de uma criança ao mesmo tempo? Vocês sabem que gêmeos também podem ser 2 ou trigêmeos, né? 4 que são mais raros ainda. Gente, lembra que para acontecer a gravidez, para acontecer o nascimento e a formação de um novo indivíduo, tem que acontecer o quê? O encontro dos gametas. Então, o óvulo tem que ir lá encontrar com o espermatozoide, óvulo, se encontra com o espermatozoide e acontece a fecundação, formando, então, a nossa primeira célula. Como é que se chama mesmo a nossa primeira célula? Agora que eu me dei conta que eu tô em cima ali do texto, né? Minha cara tá lá em cima do texto. Bom, então, como é que se chama essa primeira célula? Zigoto. E aí, gente, o zigoto, então, ele é a junção, ele tem o DNA do zigoto, que é o meu, que é o DNA que vocês têm, né, da primeira célula da nossa vida. Ela é a junção do DNA, metade do DNA da minha mãe, metade do DNA do meu pai. E aí a gente tem o nosso DNA, que foi formado naquele momento. Esse zigoto, ele vai se multiplicar, a gente já viu isso, né? Uma célula vai virar 2, que vai virar 4, que vão virar 8, que vão virar 16, até formar um embrião cheio de célula, até formar um bebezinho, até formar nós que somos adolescentes ou adultos, né? Dependendo de quem está assistindo o vídeo. Bom, esse zigoto, então, ele vai passar o seu DNA adiante, né? Ele vai fazer uma duplicação e vai fazer uma cópia desse DNA para passar sempre o mesmo DNA para todas as células. Então, qualquer pedacinho meu tem o mesmo DNA. Essas células aqui da minha mão têm o mesmo DNA da célula do meu sangue, da minha bochecha, da raiz do meu cabelo, tá certo? E aí, quando acontece, às vezes, raramente acontece, de esse embriãozinho, que é um conjunto de células, ele pode acabar se dividindo e se separando. E aí, o que era um conjuntinho de células vai formar 2 conjuntinhos de célula. Vamos desenhar isso? Ó, um conjuntinho de célula vai se dividir e aí vão formar 2 conjuntinhos de célula. Em algum momento lá do desenvolvimento acontece esse evento, que é um evento super raro,
mas acontece. E aí esses dois conjuntinhos de célula, eles vão se desenvolver independentemente. E aí cada um deles vai dar origem a um bebê. Só que como os dois têm a mesma origem, ou seja, esses dois conjuntos, esses dois bebezinhos, eles vieram do mesmo zigoto. Então a gente chama eles de, olha só, por causa disso que se chama monozigóticos. Mono é de um. Então esses gêmeos, eles vieram de apenas um zigoto. Então teve a participação de um óvulo e um espermatozoide, formando um zigoto. Esse um zigoto, então, deu origem a dois bebês. Por isso que eles vão ser idênticos, porque eles vão ter o mesmo DNA. Tá certo? Então, aqui nesse caso, dos gêmeos idênticos ou monozigóticos, eles compartilham o mesmo DNA. Já os gêmeos fraternos ou dizigóticos, como o nome já diz, di é de dois, zigótico de zigoto. Já nesse caso, acontece duas fecundações, ou seja, a gente tem a mulher, né, ela vai liberar 2 óvulos, e aí o espermatozoide que vem aos montes, né, vem às centenas, cada um vai encontrar um óvulo e vai fecundar. Então, 2 espermatozoides vão ficar bem felizes, porque eles vão encontrar cada um óvulo. Vocês sabem que normalmente, no ciclo lá menstrual da mulher, durante a ovulação, a mulher libera um óvulo apenas, certo? Em uma das tubas uterinas. Mas pode acontecer, é um evento raro também, que a mulher libere 2 óvulos. E aí, se ela liberar 2 óvulos, ou 3, ou 4, os espermatozoides vão fecundar todos eles que estiverem disponíveis, certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter a formação de gêmeos dizigóticos. Cada um vai ter a origem de um zigoto só. Eles não vão compartilhar, então, o mesmo DNA, correto? Então, esse aqui vai dar origem a um zigoto. Esse daqui vai dar origem a outro zigoto. Tudo isso acontecendo lá dentro do corpo feminino. E aí, esses zigotos, eles vão se desenvolver normalmente. Cada um vai formar o seu embriãozinho. E aí, vai formar um bebezinho diferente. E aí, nesse caso, então, cada bebê, ele teve o seu zigoto. Eles não compartilham o mesmo zigoto, portanto, eles não compartilham o mesmo DNA. Cada bebezinho que for nascer, cada irmãozinho, vai ter a sua constituição genética. Inclusive, um pode ser menino, outro pode ser menino, um pode ser loiro, outro pode ser moreno, né? Eles vão ter características semelhantes à dos pais, mas diferentes entre si, como qualquer outro irmão, certo? E então, o DNA é diferente. Aprenderam? Entenderam, então, que os gêmeos idênticos eles são monozigotos, porque a formação de um único zigoto deu origem a 2 indivíduos idênticos com o mesmo DNA. E os dizigóticos, cada um veio a partir de um zigoto diferente. Então, teve 2 fecundações nesse caso. Tá certo? Lembrando que isso pode acontecer também com 3, com 4, certo? Ficando cada vez mais raro quanto maior a quantidade. O mais comum mesmo é os seres humanos terem um bebezinho de cada vez. Vocês sabem que com os outros animais é mais comum nascer mais bebezinhos de uma vez só, né? Como os gatinhos, como a minha gatinha tá ali, não dá pra ver, né? Como os gatinhos, os cachorros, nasce uma ninhada de uma vez só. Eles são irmãos gêmeos, certo? Já pararam pra pensar nisso? Os gatinhos que nascem todos juntos, eles são gêmeos. Mas pra gente, como ser humano, é mais incomum esse tipo de processo. E aí fica uma dúvida, gente. Esses indivíduos que compartilham o mesmo DNA, eles realmente são idênticos? Vamos dar uma olhada no livro de vocês? Aqui no livro que eu passei para vocês, e vocês têm que ler antes de realizar o questionário, são 2 páginas só, tá, gente? Tem um resumo sobre gêmeos. E aqui, ó, a gente pode ver 2 meninas que são gêmeas idênticas. Mas será que elas são totalmente idênticas? Então, elas são idênticas em relação ao DNA. Lembra que o ambiente também pode influenciar nas suas características, certo? Como, por exemplo, uma alimentação diferente, uma criação diferente. Se elas foram criadas por pais diferentes, elas vão apresentar características diferentes. E cada indivíduo é único, gente. Eles vão ter as suas vivências, as suas experiências diferentes da do outro irmão. Mas em relação ao DNA, sim, eles são idênticos. E em relação
a impressão digital, que a impressão digital ela é muito utilizada para fazer uma identificação, né? Por exemplo, a gente tirar dinheiro no caixa eletrônico, para a gente descobrir aí algum criminoso. Então, assim, a identidade, a impressão digital, ela é muito importante para a identidade do indivíduo. Será que ela é idêntica para os irmãos que compartilham o mesmo DNA, né? Os irmãos monozigóticos? O que você acha? Eu não vou responder, eu quero que vocês leiam esse textinho e descubra. Será que a impressão digital é idêntica para os gêmeos monozigóticos? Bom, e para fechar a aula hoje, a gente vai falar sobre um fenômeno muito incomum chamado de gêmeos conjugados. São esses gêmeos que nascem grudados um no outro. Vocês já viram algum caso assim? Em alguns casos, dá para fazer uma cirurgia e separar esses dois indivíduos, mas em outros não tem como, porque eles podem compartilhar órgãos. E aí, um depende do outro para sobreviver. Isso acontece porque, lembra que eu falei que os gêmeos monozigóticos, em algum momento do desenvolvimento, aquele gruminho lá, aquele bolinho de célula vai se separar, formar dois embriões e cada um vai originar um indivíduo diferente? No momento dessa separação, pode acontecer que algumas células continuem grudadas. E aí eles vão se desenvolver em indivíduos diferentes, mas ainda vão compartilhar alguma parte desse tecido, né, dessas células. E aí eles vão nascer grudados. Essa foto aí é a foto de dois irmãos conjugados muito famosos, chamados de Shang e Yang. Eles são aí do século XIX, foi um dos primeiros registros desse tipo de fenômeno. E por conta deles, o nome de gêmeos conjugados também pode ser chamado de gêmeos siameses. Já ouviram esse termo? Gêmeos siameses é a mesma coisa que gêmeos conjugados. Siamês quer dizer que veio da Tailândia, porque antigamente Tailândia era chamada de Sião. Igual gato siamês veio da Tailândia. Os gêmeos siameses se chamam assim porque esses dois, eles são tailandeses. E aí, por conta disso, que originou esse nome. E esses dois, eles têm uma história de vida muito complicada, né? Vocês imaginem, deve ser difícil mesmo ser gêmeos grudados. Hoje em dia, acho que as pessoas estão um pouco mais informadas e sensibilizadas. Mas na época deles, achavam que eles eram monstros, né? E aí eles foram vendidos pela mãe por americanos, foram morar nos Estados Unidos e crianças ainda foram colocadas em shows de horror, né? De circo, né? Como monstros. E as pessoas tratavam muito mal eles eram praticamente escravos. Mas aí eles conseguiram, quando ficaram adultos, dar a volta por cima, se apresentar, mas ganhar dinheiro para eles mesmos. E eles conseguiram juntar dinheiro, ficaram ricos, inclusive viraram donos de escravo. Vê se pode. Pessoas que eram escravas ganharam dinheiro e compraram escravo. Feio isso, né? Mas eles tiveram uma vida aí bem curiosa, porque cada um deles casou com uma mulher e eles compraram uma casa para cada mulher. E aí eles ficam próximas uma da outra, né? E aí eles ficaram combinando, 3 dias a gente vai dormir nessa casa, 3 dias a gente vai dormir na outra casa. Inclusive, eles tiveram filhos. Um deles teve 10 filhos, o outro teve 11 filhos, né? Deve ser esquisito na hora lá de fazer filho, né? Mas acho que eles tinham os truques deles. E o fim foi bem trágico, porque um deles morreu porque ficou doente. E o outro estava saudável. Você imagina viver, acho que eles viveram mais de 60 anos grudado com alguém e essa pessoa morrer. E aí eles tentaram correr para fazer a cirurgia de separação, só que não adiantou. No mesmo dia, o outro que estava saudável também morreu. Por quê? Porque eles estavam conectados de uma forma que um dependia do outro. E aí, nesse caso, a cirurgia deveria ter sido feita antes de um deles falecer, né? Era muito arriscada, mas talvez o outro sobreviveria, né? Bom, é isso, gente. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Eu espero que vocês vão lá fazer o questionário sobre essa atividade, sobre esse assunto. E não esquece de ler o livro, tá bom? Beijo, galera!